de quem oramos. Amém? Então, os irmãos poderiam abrir comigo em Efésios 3:20. Efésios 3, 1, 2, 3, 20. Efésios 3:20. O nosso assunto, os irmãos não sabem, é satanologia. Né? Tem apenas 1 ano e 3 meses, não sei como nós estamos falando desse assunto. Desde o dia 13 de março do ano passado, né? Então hoje exatamente está completando, março, abril, maio, está completando 14 meses que nós estamos estudando satanologia. E dentro da satanologia, sendo que vai terminar agora em junho, assim que o pastor viajar, antes de que ele viaje para os Estados Unidos, nós estaremos terminando o assunto satanologia, para no retorno do pastor, darmos início ao estudo do livro de Daniel, que é fantástico. I love Daniel very much. Eu gosto muitíssimo de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Mas dentro da satanologia nós temos estudado a guerra espiritual, na qual estamos incluídos, quer queiramos, quer não, pelo simples fato de termos nascido de novo segundo a vontade de Deus. Que é a palê, que não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Contra o diabo e suas artimanhas, suas metodeias, suas ciladas. Mas, para que possamos resistir no dia mau e a tudo vencer e permanecer inabaláveis, o Senhor providenciou as vestes do sucesso, que estão descritas aqui em Efésios 6, de 14 a 18, que é a armadura de Deus. E nós já estudamos cada parte dessa armadura, e nós vimos na semana passada que a armadura ela só é efetiva quando usada em oração, por causa dos tempos verbais aqui, orando em todo o tempo no Espírito. Né? Essa ação potencializadora, ela se estende a todos os verbos que antecederam. Ou seja, nós devemos vestir a armadura em oração e usá-la em oração. Né? Então, cinge da verdade em oração, veste da couraça da justiça em oração, calça aquela prontidão alegre e saltitante em pregar o evangelho em oração, embraça o escudo da fé em oração, coloca sobre a cabeça o capacete da salvação em oração, lança a mão da macária, né, da espada do Espírito em oração, e faz uso de todos esses itens em oração. Então hoje é segundo domingo, nós estamos estudando oração, por isso estamos abrindo em Efésios 3:20, que está dentro do contexto da nossa armadura, que diz o seguinte: Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Observa que tem um desdobramento. Observa que poder de resposta que existe na oração. Quando a gente ora para alguém que é poderoso, para fazer infinitamente, ou seja, infinitamente significa que não tem fim. Ou seja, não tem nada que seja demais que o crente não possa pedir. Agora, se ele vai responder, e quando ele vai responder, aí já é outra história. Mas que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, isso é fato, porque está escrito na palavra de Deus. E o Carlos Augusto vai fazer uma pergunta, uma indagação, um questionamento ou um comentário. Não, eu queria entender o seguinte. Esse versículo todos nós somos conhecedores, né? Sim. Há anos, né? E é para a igreja. E é para a igreja. Mas por que na nossa privacidade, no nosso íntimo, a gente tem a sensação que está demorando a resposta? Não é? Mas por que você acha que está demorando? Só porque demora 20 anos? Não. O nosso tempo... Lembra que nós estudamos semana passada Cronos e Kairos? Kairos é a oportunidade de Deus. Então,
quando você ora, Deus tem que mover o planeta e o universo e a humanidade inteirinha em função do seu pedido. Eu estava conversando isso com a Elaine, que ela compartilhou o seguinte, a gente conversando. Outro dia ela falou assim com Deus: ô Deus, sabe aquela oração que eu pedi há 20 anos atrás? Não precisa mais não. Eu já estou acostumado agora, já aprendi a conviver com o problema, então não preciso responder mais não. Aí, o Espírito Santo respondeu para ela assim: agora não tem retorno mais não, filho. Agora que você lá no fórum é assim, depois que você protocolou o processo, agora vai ter que tramitar até o fim. Agora que você orou, agora você vai ter que esperar a minha resposta. Nem que isso demore 20 anos para te mostrar por que eu não vou te responder essa oração. Ou pode ser que demore 20 anos para que Deus te responda positivamente essa oração. Porque Deus, ele tem, eu lembro que eu falei uma vez com a esposa do Zé Pedro o seguinte, que existem 4 respostas de oração. Sim, não, espera e então toma. Já que você quer, então toma, para você aprender que não era para ter isso, mas eu vou te dar assim mesmo. Né? Lembra que o versículo que eu falo assim que concedeu-lhes o que pediram, mas contudo fez-lhes definhar a alma. Entendeu? Quando os israelitas comeram codorniz e carne, até sair pelo olho, quase que literalmente. É para fazer seu comentário. Vamos ver se eu consigo colocar direito aqui. Tá bom, então a gente ora e indeferivelmente Deus tem o comprometimento de te dar a resposta. Deus, então, ele me leva a sério em cada coisa que eu peço dele. Óbvio, evidentemente. Você acha que ele está brincando de Deus? Mesmo que a minha mente às vezes duvide, fica inseguro. Não, ele escutou. Não, duvidar aí já é outra história. Tudo que você pede crendo, você recebe. Nós vamos ver esse versículo. Uhum. Aquele que duvida, aí já é outra. É o que eu estava falando outro dia com alguém, não sei se foi aqui no púlpito mesmo, que eu falei. É necessário que exista fé, nem que seja pouquíssima, pequenininha, mas tem que ter. Se não tem fé, aí já não tem jeito. Sem fé é impossível tramitar. Mas uma vez que você ore com fé, ainda que seja uma fé minúscula, nanoscópica, aí já alguma coisa acontece. Então eu quero dizer o seguinte, que agora eu estou compreendendo um pouquinho do poder da oração, entendeu? Claro, um pouquinho. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus usa a oportunidade, ele não usa o cronos. Tanto é que já sabendo que você ia fazer essa pergunta ontem, eu já separei uma passagem para você. Que está em Gênesis, que eu falei que o Augusto vai perguntar alguma coisa sobre a questão que está demorando. Então eu já conhecendo o irmão, que eu convivo há 2 décadas e mais alguma coisinha, observa aqui em Gênesis 25. 20. Gênesis 25, 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque era estéril. Aí você pula lá para o verso 26. Era Isaac de 60 anos quando a Rebeca lhes deu filhos à luz. Ô pai, ele orou em cima da palavra. Você falou com meu pai, o papai Brown, não, o pai Brown, que a nossa descendência seria como a areia do mar e a estrela do céu. A minha esposa é estéril. Então eu oro em cima da sua palavra para que ela tenha filhos. Isso foi em 1982. Em 2012, a Rebeca engravida. 20 anos depois. Ou seja, 20 anos é tempo para qualquer um aqui desistir, né? Porque nós somos muito apressadinhos, nós somos muito ansiosos, a gente quer as coisas para ontem, e nós ainda vivemos num século em que você aperta o enter e se demorar 3 segundos, que demora! Né? A gente está num século da aceleração do pensamento. O Satanás está treinando os crentes para ser cada vez mais ansioso, né? Porque Deus te treina para paciência. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, aquelas coisas assim bem gerúndias, né? A coisa bem gerúndia. Satanás não, para ontem, opa, tá demorando, cadê meu hambúrguer? Opa, sai do meu caminho, ai Deus, sinal. Sai do vermelho, nem passou pelo laranja, nem chegou no verde, já tem rebuzinando.
sai da frente aí, não é? Satanás treina o mundo e tenta moldar a igreja para ser apressada, para ser assodada. Anota aí, viu, irmão? Ele diz que anotar as palavras difíceis de hoje. Para ser assodada com C cedilha, apressada, como diz o Figueiredo, né? E querer a coisa para ontem, mas Deus te treina ao contrário. Ele quer que você se acalme. O pastor tem pregado isso. No sossegar, no acalmar, no esperar, é que você ganha as coisas. Entendeu? Então Deus te treina dessa forma. O Isaac ora, ó pai, minha esposa é estéril. E 40 anos já é uma idade assim, meio preocupante para ser pai e mãe, né? 40 anos, Deus espera ficar com 60. Para ficar mais velhinho ainda. Para você acreditar mais ainda. Ou seja, se você não crê, é que você não recebe mesmo. Então ele responde dentro do tempo dele. Ele tem o sim, o não, o espere e o então toma. Mas em todas as dispensações, Deus estabeleceu o propósito de ouvir o justo. Isso é válido para todas as dispensações. Por exemplo, em Jeremias 29, 12 e 13, fala: orareis a mim e eu vos ouvirei. Em Jeremias 33, 3 fala: invoca-me e te responderei. Em Provérbios 15, 29 fala que Deus ouve a oração do justo. Em João 16, 24, vai prestando atenção nos verbos, hein? Pedi e recebereis. Em Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Em Salmo 65, 2, tu ouves a oração. Em Salmo 55, 16, 17, invoca-me e eu te salvarei. Em Jó 27, 9, acaso Deus não ouvirá? Em Zacarias 13, 9, invocará e eu te ouvirei. Isso lá nas dispensações da frente agora, né? Em Isaías 65, 24, lá no milênio. Antes de clamarem, eu responderei. Em Isaías 30, 19, ouvindo te responderá. Em Salmo 102, 17, ele atende à oração do desamparado. Em Salmo 50, 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Em Salmo 10, 17, ouvirás os desejos dos mansos. E dá para citar mais 55 versículos aqui. Mas observa, invoca-me, atende a oração, clama, roga, invoca, ouve a oração, pede. O que você está chegando à conclusão aqui? Como que você pode observar? Você tem que comunicar. Você tem que comunicar os seus desejos. Você tem que falar. Você tem que comunicar os seus desejos. Você tem que manifestar uma pretensão. Você tem que, seja em pensamento, seja em palavras, não fala aqui, ouvirás os desejos dos mansos. Porque Deus é poderoso para operar infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É necessário uma comunicação de desejo. Mateus 7, 8 fala que pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Tem que haver. O Joel olha assim para a Elaine. Como é que ela vai saber que ele está querendo cachorro quente? É macarrão, meu filho? É cachorro quente? É bolo? O que você está querendo? Fala! É tapa? Fala alguma coisa, você tem que comunicar. E sabemos pela palavra que quanto mais detalhada a oração, melhor, porque mais convicção vai ser gerada de que aquilo foi Deus que operou. Ontem eu estava conversando com um irmão sobre oração e sobre, muitas vezes, a questão da resposta e que o inimigo, como é a satanologia que nós estamos estudando, ele escuta as orações que nós oramos em voz alta, porque ele está ao redor rugindo como leão. Então ele acaba escutando. E ele tenta nos confundir através da resposta, trazendo até sinais de que parece que é Deus e não é Deus. É verdade, ele falsifica respostas. Até mesmo respondendo, entre aspas, para que o crente seja enganado.
Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que a irmã falou, então não, pastor, então não vou orar nunca mais em voz alta, né? Falei, não, você precisa orar, porque o inimigo treme quando você ora em voz alta e você expressa também a sua fé, de uma forma que os anjos e as hostes todas ficam ouvindo, atento à sua fé. Claro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Infelizmente o irmão não está aqui hoje. Mesmo porque, lembra aquele versículo que a gente leu outro dia? Ao insensato, responde segundo a sua insensatez. Ao insensato não responde, ou seja, a gente tem que aguardar a instrução situacional do Espírito Santo. Claro, cada circunstância é uma circunstância. Teve circunstância em que Ezequias recebeu uma má notícia do Isaías, e aí ele virou para o... E a sugestão do Senhor é que sempre a oração seja feita em segredo, né? A palavra fala isso em Mateus. E ele, muitas vezes, ele ia orar, ele se isolava em algum lugar. Jesus era um homem de oração e orava. Era só entre ele e o Pai. E muitas vezes, provavelmente, nem era pronunciado. Vai ter momentos em que é melhor você orar a Deus em intenção e em pensamento. Mas vai ter momentos em que é necessário orar em voz alta. Nós estamos aqui numa reunião de oração, por exemplo, nas quartas-feiras, a não ser que nós desenvolvamos o poder telepático, porque aí o Augusto vai estar, né? E todo mundo né? Telepaticamente ouvindo a oração dele, concordando, falando um amém telepático. Tem momentos em que vai ser necessário a expressão vocalizada. Mas vai ter momentos em que, se o Espírito Santo te dá discernimento, eu falo, olha, vamos bater um papo em off aqui, porque Satanás está escutando. Ou mesmo porque, conforme o pastor comentou, Satanás, ele tenta se antecipar às ações de Deus, e muitas vezes ele falsifica respostas. Por exemplo, isso tem vários exemplos na palavra, mesmo porque existe um princípio de que o primeiro é carnal e o segundo é o espiritual. Esse princípio está definido lá em Romanos 5, se não me engano. Falando de Adão e de Cristo, de Esaú e Jacó e etc. Em relação a mulheres, Raquel e Lia e por aí vai. É um princípio que os irmãos podem estudar isso. Isso está pontuado nas Escrituras ao longo de várias situações. Abraão está chegando da batalha lá dos 5 reis contra 4 lá de Gênesis. Antes que o Melquisedeque se apresente a ele, Satanás manda o rei de Sodoma se apresentar primeiro, tentando enganá-lo, tentando conduzi-lo a um raciocínio errado. Então, sempre existem inúmeras circunstâncias em que Satanás tenta antecipar, por ter ouvido a sua oração, uma resposta falsificada para que você embarque na canoa errada. Estou com a impressão que o irmão quer fazer um questionamento. Não, é só um comentário e foi bem colocado, porque eu pensei exatamente nesse versículo, nessa passagem bíblica, né? Em oração, entra no teu quarto, no seu segredo com Deus, você expressa. Eu normalmente faço dessa forma. Quando eu percebo que é uma coisa importante, que pode trazer ou não prejuízo nesse sentido de que Satanás escute, eu faço uma oração em silêncio. Por exemplo, uma situação, por exemplo, de aperto, uma situação, por exemplo, no trânsito, como ontem eu enfrentei, como o nosso irmão que também enfrenta muito com táxi. Então você pensa, poxa, então no momento de aperto, no momento de aflição, eu penso que naturalmente a gente não consegue colocar isso para fora com a voz. A gente pensa, né? E pensando, Deus também está escutando. Claro. Mas no cotidiano, nas outras situações, e também é interessante essa coisa do corpo local, porque eu tenho percebido na palavra escrita isso. Ele está dando muita ênfase àquela situação das pessoas estarem reunidas, porque este é o momento da expressão maior. É esse o momento que na hora do louvor a gente vai louvar com mais força, soltar a voz, independente da sua voz ser boa ou não, se você tem ritmo ou não.
Então, quando o corpo local está reunido, a coisa tem que ser expressa, e ela é assim, a palavra estimula. Eu estou até procurando aqui, tem uma passagem, não sei agora se está numa das epístolas pastorais, que fala a respeito de orar em público, para se reunir para fazer orações. Claro. Nós vamos ver aqui que a igreja tem poder. Esse assunto de oração, eu queria aproveitar e pedir, pastor Geraldo, uma hora fazer um estudo só sobre oração, porque eu gostaria de ouvir mais, porque tem também essa questão que você está falando de resposta de oração. Eu já vi muitas pessoas falar, eu senti paz no coração, aquilo era a resposta de Deus. E claro, a Bíblia fala sobre paz, é um dos... parâmetros. Exato, um dos parâmetros, mas não pode ser o único. Não, claro. Porque não. Senão a pessoa entra no engano, né? Então, assim, eu pessoalmente gostaria de... É uma sugestão, que domingo que vem eu não vou estar aqui, o irmão pode dar continuidade ao estudo falando sobre oração, por exemplo. Se o Marcelo assim permitir. É porque foi solicitado a ele de sugerir um tema de estudo para domingo que vem. Mas já que a Márcia está fazendo essa sugestão, dar continuidade, porque é um assunto amplo, né? Dá 14 meses de estudo, se fosse o caso. Professor, sim, aluno. Fazer uma pergunta para o senhor. Aqui diz assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A pessoa faz a oração lá e esquece de falar o nome de Jesus. Essa oração vai ser respondida? Eu penso que sim. Porque senão seria, uma boa pergunta, mas seria muito legalismo, né? Por causa de uma vírgula. É lógico, Deus conhece as intenções, mesmo que nós lemos na semana passada em Romanos 8, nós somos incompetentes para orar. E nós temos um espírito Google Tradutor espiritual que faz aquela translation das nossas orações, coloca na linguagem código divino para que Deus entenda, entendeu? Mas eu creio que seria, óbvio, você está orando no Espírito de Jesus Cristo, no Espírito do Senhor, na intenção e na unção do coração. Mas porque você esqueceu uma vírgula, não, rejeitado o processo. Claro. E que Deus não ouve a pecadores também. Se não me engano, eu até anotei 300 versículos aqui, mas para falar 20, né? João 9,31 fala que Deus não ouve pecadores. E um exemplo de oração de pecador não ouvida está em Isaías 16:12, que é a oração de Moabe. Só reforçando o que a Márcia falou, e eu concordo plenamente, é até um desejo do meu coração, e isso é uma colocação que eu também faço aí ao pastor, da gente reunir exatamente para colocar no pingo nos is com relação aos pedidos que as pessoas têm. Então a gente se reúne aqui domingo, então vamos colocar detalhadamente o que está acontecendo. Se você de repente não quer colocar muito detalhado, abertamente, porque eu já tenho notado isso até na internet. Não estou aqui jogando pedra, mas eu acho realmente estranho a colocação de certas orações na internet, onde fulano fala, eu acho que isso tem que ser uma coisa interna. Então, um momento que a gente tem para orar por essas questões, eu estou sem trabalho, eu estou procurando uma auxiliadora idônea, eu estou precisando de um carro. É o momento que a gente está reunido. Porque aí sim, você fazendo a oração abertamente, Satanás fica com uma dificuldade, se tem uma dificuldade, vai ter 1000 maiores dificuldades do que se você orar em casa. Porque, né? É uma sugestão. Okay. Quarta-feira, é um motivo de nós reunirmos 7h30 mais cedo, é exatamente para a igreja estar orando especificamente por esses pedidos dos irmãos. E nós sempre temos anunciado que se você tem um pedido... isso que eu comunico. Existe um culto de oração, quarta-feira. Se você tem um pedido, pode passar para nós estaremos orando especificamente por ele. Amém? E o versículo que eu citei, só ler Jó 35, 13 e 14. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para ele o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Amém. Então, para dar um outro tom, né, no estudo,
Para chegar, que eu acho que nem vai dar tempo de chegar onde realmente eu queria, que é a questão da autoridade espiritual, né, que foi a pergunta da irmã Cida, na semana passada. Deus se propôs a agir através da igreja. A igreja é detentora de autoridade espiritual dada por Jesus Cristo. Como diz o Ivan, né, Araújo Neves, a terra move os céus. Porque tudo que a igreja liga na terra é ligada nos céus. A igreja foi conferida autoridade espiritual. Vou dar aqui 10 motivos por quê. Por exemplo, ele diz em Mateus 28, 18 a 20, que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E ele se comprometeu a estar conosco, manifestando todo esse poder até a consumação dos séculos. A palavra diz em João 14, 3, em Efésios 5, de 23 a 32, e em 1 Coríntios 6, 17, que a igreja tem intimidade com Cristo, que ela é a sua noiva, que ele cuida de uma maneira preciosa, particular e detalhada dela, assim como o marido cuida ou deveria cuidar da esposa, e que nós somos um só espírito com ele. Um só espírito com ele. A palavra diz em Efésios 3,12 que nós temos ousadia e acesso. A palavra diz em Hebreus 10, 19 que nós temos intrepidez para entrar no santuário celestial. A palavra diz em 1 Pedro 2,5 que nós somos sacerdotes santos. E essa não é aquela passagem que fala que somos raça eleita, não. Conhecida. A palavra diz em 1 Coríntios 2, de 9 a 16, que nós temos a mente de Cristo e por isso nós temos a possibilidade de saber o que Deus está pensando pela revelação do Espírito, e isso nos dá a capacidade de julgar todas as coisas, o planeta inteirinho, tudo que está ao nosso derredor. Por isso que nós seremos os juízes do grande trono branco e julgaremos homens e anjos, de acordo com 1 Coríntios 6, 2 e 3, a ponto de acordo com Romanos 16, 20, esmagar a própria cabeça de Satanás. Isso tudo vai ser feito através da igreja. Só a igreja. A igreja é detentora de privilégios e de promessas que nenhum outro santo de nenhuma outra época possui. Só a igreja. Só aquele que é nascido de novo entre Pentecostes e o arrebatamento é que detém essas particularidades, essa autoridade, essa intimidade. Entendeu? E mesmo porque, de acordo com 1 João 3,2, nós somos destinados a ter a semelhança de Deus. Você quer mais do que isso? É isso aí, é estudo para as últimas 3 aulinhas, depois que eu voltar das férias, que vai ser as 2 ou 3 últimas escolas de mecânica, nós vamos fechar o estudo, essa questão da imagem e semelhança. 1 João 3,2. Então, a igreja é detentora de autoridade espiritual. Inigualável. Inigualável. Nenhum outro santo de nenhuma outra época possui a autoridade que a igreja tem. Nenhum outro santo. Nem Abraão, nem os profetas, nem os que vão vir depois do milênio, nem as 2 testemunhas Marte, nem ninguém. A igreja é a noiva. É a noiva. Ela tem uma intimidade inigualável. Como o pastor Cliff nos ensinou no IBPG, existem 5 alegorias ou comparações para mostrar o relacionamento de Cristo e da igreja. Ele é o pastor, nós as ovelhas, ele é a cabeça, nós o corpo, ele é o noivo, nós a noiva, ele é o fundamento, nós somos a casa, e por aí vai. É um relacionamento completo. Existem 7 metáforas. Porém, a manifestação desta autoridade está condicionada. Você tem autoridade, mas existe uma condição para o usufruto e para a manifestação dessa autoridade. Que é aí que o Carlos Augusto me pergunta toda semana: ô irmão, o Senhor nos deu autoridade, mas eu não vejo acontecer. Por quê? Porque a manifestação, o exercício dessa autoridade está condicionada a 2 cláusulas que se encontram em João. Esse é o versículo miolo do estudo hoje. João é o núcleo, é o core do ensino, né? E João 15, 7. O uso
a manifestação da autoridade plena, total e absoluta que Jesus Cristo concedeu a cada crente da igreja está condicionado à comunhão e à obediência. É necessário que você não apenas seja nascido de novo. Essa é a condição básica, é a condição sine qua non, é a condição inicial. Deus não ouve a pecadores. Primeiro de tudo, você tem que ser nascido de novo. Mas, então você já é investido de autoridade espiritual potencial. Potencial, você já tem. Mas para fazer uso dessa autoridade, tem necessidade de um plugin. Se você tiver o aplicativo instalado, mas não tem o plugin, você não usa. Você pode ter lá o executável, o que executa vídeo, mas se você não tiver o DirectX, você não executa o vídeo. Não adianta você ter lá qualquer um dos que executa lá, o Media Player, Classic, o que você escolher. Tem que ter o plugin. O plugin está aqui em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí tem garantia. Se permanecerdes em mim, comunhão. Se permanecerdes em mim, comunhão. E as minhas palavras permanecerem em vós, obediência. Fala que eu te escuto. Fala, Senhor. Eis aqui o teu servo. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Lembra que a gente falou isso em relação a Maria? Tem que haver, primeiro, comunhão com Deus, uma busca, um anseio pela presença de Deus. Levar a Deus aquilo que você está pretendendo. Em segredo, em público, em pensamento, em oração vocalizada. Tem que haver uma comunhão com Deus. Você tem que falar, não é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É Deus nos falando, despertando a fé. Fala que eu te escuto. Se clamardes, eu ouvirei. Eu ouço a oração do justo. Deus, é um versículo lindo aqui que eu separei, mas não li, que está em Salmo 102, 19 e 20. Olha que versículo lindo. Salmo 102, 19 e 20. O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Né? O pastor já falou isso um monte de vezes, pregando a respeito do Moisés, trazendo a notícia de Deus lá para Israel. Eu ouvi o seu gemido lá no cativeiro. Ou seja, Deus está atento à oração do justo. Nós falamos aqui uns 15 versículos. Então, você apresenta, você escuta que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aí Deus falando com você pela palavra. E aí você fala com Deus. Isso é a oração. Isso é comunhão. Mas uma vez que você tem comunhão, você não pode simplesmente conhecer a vontade de Deus. Tem que ter a disposição e a prática, a rematização daquilo que Ele te logueia. Vamos colocar assim. Ou seja, aquilo que Ele te apresenta na Logos, na palavra escrita e revelada, consumada e cabal, tem que haver uma disposição e uma disponibilidade. Ela está querendo ir ali no microfone fazer uma pergunta. Uma disposição e uma disponibilidade em praticar essa palavra. Isso é obediência. Então observa. Se permanecerdes em mim, comunhão, e as minhas palavras permanecerem em vós, obediência, aí agora você vai exercitar a autoridade espiritual. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Simples. Dar vistas ao processo, exatamente. Então está observando aí, Augusto. Autoridade espiritual, o crente tem autoridade espiritual, não tem, irmão. Toda semana tem, mas o exercício dela está condicionado a essa cláusula de comunhão e obediência. Uma vez obedecida essa condição, João 16, 23, 24. Pedi e recebereis. Mateus 21, 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tiago 5,16c.
Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Mesmo que você seja um comedor de feijão, como dizia também o Ivan Araújo, né? Você é um comedor de feijão, igual o Elias, um homem igual a nós, sujeito às mesmas emoções, às mesmas condições, suava, sentia fome, cansado, mas ele orou 3 anos e meio sem chover. Orou de novo, choveu de transbordar. Professor. Sim, aluno. Teve uma vez que eu estava passando uma situação difícil, aí teve uma irmã que orou por mim. Isso é bom, hein? Teve uma irmã que orou para mim, assim, ela já orou, assim, porque a gente tem que esperar a resposta de Deus, certo? Claro. Mas ela orou, ela falou assim, não, Senhor, já te agradeço pela resposta já, Amém. né? Dessa bênção que o Senhor já mandou. Ela já fez assim, entendeu? Tá certo isso? Certíssimo. Aliás, esse é o modelo ideal de oração, né? Tudo que pedires em meu nome, crendo, ela já está crendo. Pai, te agradeço por aquele carro estacionado ali fora. Ninguém está vendo ainda, né? Mas pela fé, Lulu já está vendo. Porque no segundo semestre a gente crê que vai materializar. É uma questão de crer. Por isso, orar sempre, lembra que eu falei semana passada da questão da perseverança, é um dever. Lucas 18:1. Amém. Por isso, já que nós temos autoridade que foi conferida, e essa autoridade é manifestada através da comunhão e da obediência, e tudo que você pede, você recebe, tudo que você pede em oração, crendo, você recebe, e que muito pode por ser eficaz a oração do justo, é que orar sempre é um dever. Lucas 18:1, só para fechar, falta ali 1 minuto. As decisões devem ser tomadas em oração. Atos 13:3, 14:23 e Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos as vossas necessidades em orações e súplicas, etc. 3. Devemos orar pelos irmãos e uns pelos outros. 2 Coríntios 9:14, Filipenses 1:9, Colossenses 1:9, Tiago 5:16b. A gente tinha falado C, né? E 1 Tessalonicenses 5:25. Pior ainda, devemos orar pelos nossos perseguidores. Lucas 6:28 e Romanos 12:14. E também 1 Timóteo 2:1-2, orar pelas autoridades, o que não é muito fácil, né? Porque ele só dá raiva na gente, para que a gente tenha paz, para falar o evangelho. E, principalmente, acima de orar sempre, orar pelo irmão, orar pelas autoridades, orar pelo inimigo, orar para que a palavra de Deus se propague. Vou ler 2 versículos só para fechar. 2 Tessalonicenses 3:1. 2 Tessalonicenses 3:1. Que diz o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, ele pedindo como apóstolo, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Orai ao Senhor para que a palavra de Deus se propague. Que fechando aqui com o nosso texto de Efésios 6, de 19 e 20. Leu 18, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. O apóstolo Paulo pedindo aos seus leitores, para que me seja, aí a gente coloca aqui no lugar, aqueles que têm se disponibilizado no corpo local a pregar e evangelizar, que é a forma de propagação da palavra. É abrindo a boca e falando. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alguém tem que gritar. Foi fantástico, maravilhoso, showzérrimo. Eu amo, aquilo é a melhor coisa que existe na vida. Se tirar todo o resto da vida, churrasco, ficar com a esposa, viajar, assistir um programa legal e sobrar só evangelizar na praça, eu já estou satisfeito. Nossa, foi fantástico sexta-feira. Aquele monte de irmão do monte de igreja, um canta, outro toca no atabaque, o outro faz mímica, o outro grita, o outro prega meia hora sem parar. É bom demais. Gente passando, gente parou, uma garota estava descendo na rua lá,
Aí ela viu o grupo de mímica, achou aquilo curioso, voltou, a mímica fez a peça, pregou, as duas irmãs aqui ferveram na orelha dela, ela nasceu de novo, a Elaine e a Lulu. Aí ela depois em lágrimas chorou, não foi? Confessou, poxa, parece que Deus estava me perseguindo. Falou, estava mesmo, mas só que agora ele te achou. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Mesmo quem não para, quem fala assim, odeio crente, ele passa resmungando, o irmão está falando ali, e você que está me ouvindo, eu estou falando isso é para você também. Sabe-se lá o que o Espírito Santo vai fazer com essas palavras naquele coração. A palavra diz que aquilo vai explodir, vai dinamitar aquele concreto ali e a pessoa vai nascer de novo. Ou vai ficar com mais juízo ainda diante do tribunal de Cristo, lá do trono branco. Porque o Senhor mesmo falou, olha, as minhas palavras, ou elas te salvam ou elas te condenam.